E aí, pessoas! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre a famosa integração lavoura-pecuária, né? E para falar com a gente sobre isso aqui, eu tô com o Pedro Campanile, que é engenheiro agrônomo pela Exalc e tem mestrado em nutrição animal pela Texas Tech University, lá nos Estados Unidos. Atualmente é o supervisor comercial da Nutripura, que atua ali na região de Primavera do Leste. Pedrão, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja muito bem-vindo ao CanivetCast. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui e tentar levar a informação para o pessoal, seus ouvintes aí. É isso aí, cara. E nós vamos falar sobre um assunto que está em voga sempre aí, né, na mídia e tudo mais, quando se fala de mitigação de gases de efeito estufa, pecuária de baixo carbono, o pessoal sempre fala de integração lavoura-pecuária, né, cara? Sim, bastante. Isso é um assunto que está em pauta aí, crescendo muito no Brasil como um todo. Sim, sem dúvidas. Mas, Pedrão, fala aí pra gente, cara, antes da gente entrar aí no tópico que a gente vai discutir hoje, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Eu sou nascido no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, uma cidade chamada Santa Rosa de Viterbo, talvez pouca gente conheça. E eu fui fazer agronomia na Exalc, né, em Piracicaba, e entrei em 2009. Em 2013, tive uma oportunidade, uma bolsa de estudo chamada Bolsa Mérito Acadêmico, que era uma oportunidade para fazer estágio no exterior. E eu consegui a bolsa e fui fazer um estágio em 2013 na Texas Tech University. E lá surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, fui convidado e fiquei 3 anos lá. Aí 1 ano de estágio, mais 2 anos de mestrado. E em 2016 eu finalizei o mestrado. Meu mestrado foi com nutrição de ruminantes, foco em gado de corte em confinamento. Eu voltei para o Brasil, tomei a decisão de voltar para o Brasil na época, no final de 2016. E aí desde então eu estou na Nutripura. Entrei na Nutripura dia 2 de janeiro de 2017. E estou aqui até hoje. Bicho, já faz 5 anos já, né? 5 anos já, 5 anos. Eu entrei na Nutripura com o cargo de pós-venda e na área técnica, sempre aqui em Primavera do Leste, atendendo os clientes daqui. E aí depois, com o tempo, foi acontecendo de entrar também na área comercial e hoje eu sou o supervisor regional aqui de Primavera e dos municípios da região aqui. Não, legal, cara. A gente se conheceu, obviamente, lá na Exalc, né, quando a gente estudava e tal, não era tão próximo, mas quando você veio pra cá, é interessante, né, porque a gente ouve muito falar, principalmente quando a gente tá lá na Exalc, eu já conheci, porque eu sou daqui, né, mas quando a gente tá lá na Exalc, a gente ouve falar muito de Mato Grosso, né, cara, e quando chega aqui é uma realidade um pouco diferente, assim, não sei se você teve essa mesma percepção quando você veio. Claro, eu conheci o Mato Grosso o dia que eu vim trabalhar. Na verdade, alguns dias antes, né, quando eu vim fazer entrevista e tudo mais, mas assim, na época que eu vim trabalhar, eu não conhecia o Mato Grosso antes. Só de ver em foto mesmo, em vídeo, etc. Já tinha uma noção de que era, mas eu fiquei muito impressionado com o Mato Grosso e o potencial que tem, né? Já é o maior produtor de várias coisas aí e tem potencial de crescer exponencialmente aí muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nós vamos falar um pouco desses inúmeros potenciais que a gente tem aqui no estado, né, cara? Não no estado só, mas no Brasil como um todo também, que é esse lance da integração, né? Hoje a gente se fala muito de integração lavoura-pecuária e que, como eu comentei ali antes, né, que ela pode ser benéfica para o Brasil quanto à mitigação de gases de efeito estufa e tudo mais, pecuária de baixo carbono. Mas antes de a gente aprofundar nesse tema, cara, acho que seria legal se você pudesse definir pra gente o que é integração lavoura-pecuária. Bom, o negócio até às vezes surge algum confundimento com relação a isso, né? Mas é importante que integração lavoura-pecuária é a integração das atividades de pecuária e de lavoura, né? Então, assim, tem várias opções de como trabalhar essas duas atividades dentro da mesma propriedade, do mesmo negócio. E então, por exemplo, diversificação é uma forma. Então, como exemplo aqui, pode ter um agricultor que tem uma plantação de soja e milho, ele resolve fazer um confinamento e usar o milho dele no confinamento, né? São em áreas diferentes, mas é integração.
Outra opção, também assim, há um tempo atrás ficou bastante conhecida, consórcio. Então, consórcio, sucessão. Então, por exemplo, aquele sistema de plantar milho junto com capim e depois usar esse capim para, depois que colhe o milho, usar esse capim para usar para o gado, enfim. Uhum. Tem também a questão da sucessão de culturas, né? Então, é muito comum isso hoje em dia aqui na nossa região. O cara às vezes planta soja e na safrinha, em vez de plantar a safrinha de milho, de algodão ou outra coisa que ele planta normalmente, ele vai e planta algum capim. E aí ele usa esse capim na época da segunda safra dele. Então, está fazendo integração. E também, além disso, tem a possibilidade de rotação de culturas, né? E aí na rotação de culturas é entrada de quando muda de ano. Então, ele pode fazer sucessão de culturas, por exemplo, e ao invés de voltar plantando soja ou qual cultura que ele fosse plantar lá na época da soja, ele continua com gado lá durante mais 1 ano, 2 anos, 3, 4, enfim, qual o tempo que for decidido, e depois volta de novo lavoura, né? E eu estou falando bastante exemplos da realidade do Mato Grosso, né? Mas isso aí pode ser aplicado para qualquer outro tipo de situação, né? Pode ser, sei lá, um produtor de leite que tem o leite como atividade principal e ele decide fazer o grão dele dentro da fazenda, né? Então, tem inúmeras opções aí, né? Cara, eu acho que essa parte de identificar, né, o que é mesmo, de fato, uma integração, acho que é interessante, porque muita gente ouve muito falar e acha que é uma receita de bolo, né, cara? Mas, no fim, existem várias possibilidades que você pode trabalhar dentro de uma integração lavoura-pecuária, né? São inúmeras possibilidades mesmo, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que dá trabalho, tem coisa que é vantajoso, tem muita coisa aí que pode ser levantada nessa questão. E, ô Pedro, teve uma época aí atrás, até acho que é a época que eu trabalhava no IMEA, teve um boom, assim, de agricultores, né, que acabaram entrando no negócio da pecuária, utilizando algum desses frameworks que você falou aí de integração, né? Hoje eu percebo, não sei se você tem essa mesma percepção, que é mais comum pecuaristas também começarem a fazer agricultura através de um sistema de integração, né, cara? Eu vejo assim que são pontos de vista diferentes, né? Mas pegando aí o que você já viveu, né, fazendas que você já visitou, cara, por que diferentes tipos de produtores começam a fazer a integração? A minha pergunta se reside muito mais no fato, assim, como que os caras têm a motivação de fazer uma integração, né? Bom, então, como você falou, tem o lado do agricultor e tem o lado do pecuarista. Quando a gente fala de integração, acaba esse negócio, né? O cara é produtor. Enfim, mas o cara que originalmente ele é agricultor, por que ele pensa em fazer pecuária? Uma das coisas, igual eu falei, pode ser diversificação de renda, né? Então, um grande agricultor, ou pequeno, independente, se ele coloca no negócio dele algo para comer o grão dele, né? Seja uma granja de suínos, seja um confinamento, ou o que for, ele pode diminuir o risco da atividade dele. Então, é uma possibilidade. Pensando mais na parte agronômica do negócio, dentro de casa mesmo, tem outros fatores aí. Então, por exemplo, já é sabido que a monocultura tem alguns prejuízos para o sistema, na parte tanto a parte física, química e biológica do solo, e então existe uma motivação para o cara colocar um gado no lugar ali. Então, vou dar um exemplo muito comum, situações onde o agricultor tem incidência de nematóide na área muito alta, né? Nematóide, doença de solo aí, e quando você rotaciona culturas com pasto, por exemplo, existe uma grande chance de diminuir a população de nematóides, né? E dando exemplo do agricultor, e isso aí vai variar muito também, né? Quais são o tipo de solo que o cara tá, região, mercado, né? Então vai variar muito disso aí. Pelo lado do pecuarista, também tem algumas coisas nesse sentido, porque vamos tomar como base uma pecuária tradicional. Vamos falar que o cara é a média nacional aí. Se ele é a média nacional, ele provavelmente ele está numa pecuária de baixo investimento. E muitas vezes o cara se vê com limitação financeira, ele se vê com limitação
estrutura, mão de obra e algumas outras coisas. E ao entrar à lavoura, ele pode ser uma oportunidade de uma renda diferente para ele se sustentar no negócio, né? Tanto como renda e quanto para melhoria do solo, porque o pecuarista, que é a média nacional, ele provavelmente ele tem muito solo degradado dentro da fazenda dele. Então, é uma forma de recuperar solo também, né? Então, acho que seria essas opções aí. Não, e é interessante, né? Porque eu não sei se você tem algum termômetro disso, né, cara? Mas quando que o cara toma decisão econômica, né, ou agronômica? Porque, assim, me parece que no passado as decisões, óbvio, econômicas também, né? Mas tinham um fundo muito mais agronômico, né? Você falou a questão de ter pastagem em áreas de agricultura, pode diminuir ataque de pragas como nematóide e tudo mais, né? Essa decisão sempre é feita tomando em consideração as duas, né? Tanto a parte agronômica como a econômica, né, cara? Sim. Então, vamos dizer assim, vai depender das dores de cada um, né? Então, existe, mesmo na mesma região, existe uma grande variação de chuvas, de solo, de nível de intensificação da produção de cada um, e às vezes também entra o fato de tem gente que está mais preocupado, outros menos preocupado, né? Isso aí é Sim. fato. E como que a pessoa é resistente ao tradicionalismo dele lá. Então, assim, em alguns casos, vou dar um exemplo, o cara está num chapadão, num lugar plano, de latossolo, muito argiloso, produzindo soja e milho. Assim, ele não vai querer sair fácil desse sistema, porque para ele está muito confortável, ele está acostumado a fazer aquilo lá, é uma dupla que geralmente dá certo. Ele, por exemplo, deu problema de nematóide. Ele faz manejo varietal da soja, do milho, etc., de uma forma que ele vai se virando. E como as condições de solo e clima, relevo, tudo geralmente são muito boas nesse cenário que eu falei, ele convive com um lucro. Ele convive com um lucro, podia ser maior, mas ele convive com um lucro ainda bom, né? Uhum. Tem outras situações que, se o cara estiver num lugar que é arenoso, que tem a presença de veranico, né? Assim, período sem chuva no verão. Uhum. Se o cara não tomar uma ação, ele plantou a soja, tá num lugar arenoso, ficou 10 dias sem chover, muitas vezes mata a soja, né? Uhum. Então, assim, aí ele não tem pouco lucro, ele tem prejuízo ou às vezes muito prejuízo. Então, esse tipo de cara vai sentir, vai doer mais nele, né? Uhum. Então, esse tipo de cara provavelmente vai pedir ajuda mais cedo. E talvez, com essa questão de manejo de pragas e tudo mais, pode ser que chegue um dia que a dor chega no cara do que tem o solo argiloso e num lugar que é bom de chuva também, né? Mas hoje, atualmente, provavelmente começa por aí, né? O pessoal que tem a área arenosa, coisa do tipo. Como diria José Luiz Tejon, né? O incômodo é que muda o incomodado, né? Exatamente. Se o cara não sente na pele ali, né? Não vai buscar uma mudança, né? Mas você comentou aí, né? Das diferentes dores de cada um desses perfis de agricultores, né, de pecuaristas e tudo mais. Mas uma coisa que sempre quando chega pra gente é que chega apenas os benefícios da integração, né? Porque a hora que o pessoal fala disso, parece que é até fácil de fazer, né? Chega lá, põe lá, implanta, né? Você bem já falou várias vezes aí que não é bem assim, né? Tem coisa fácil, tem coisa que é mais difícil, e tem coisa que é um pouco mais simples de você fazer, né? Cara, conta pra gente aí, baseado na experiência que você tá tendo aí, trabalhando com vários produtores com integração, quais são, de fato, os principais benefícios e também queria que você elencasse as dificuldades aí, que não é pra turma falar assim que é tudo mil maravilhas também, né? Então, assim, como eu já falei, tem o benefício de diversificação de renda, diminuição de risco, até aumento da receita quando tem duas atividades no mesmo lugar, ou mesma propriedade. Uhum. Outro negócio muito importante também é a ajuda na sustentabilidade do negócio, não só ambiental, mas também social e econômica, porque quando você trabalha com integração lavoura-pecuária, além da questão econômica, tem a questão agronômica. Então, por exemplo, como eu falei, é muito comum essa questão dos nematóides aí. Então,
os nematóides, no geral, aí, reduzem muito a produtividade agrícola. Então, com a entrada de pasto, a entrada de pecuária no negócio, tem a opção de diminuir muito a população de nematóide e isso quase se resolver a longo prazo, certo? Dá um up na produtividade da cultura principal do cara, que é soja ou algodão, que seja, e tem a possibilidade de entrar a renda do animal, né? Do lado da pecuária também. Para quem é pecuarista, eu acho que é muito interessante essa questão como benefício aí, da recuperação do solo, transformar a propriedade numa fazenda produtiva, mas nem tudo são flores, né? Tem as dificuldades do negócio. E eu acho que, assim, para começar a falar das dificuldades, a primeira coisa é a questão cultural. Então, quando você fala um típico produtor de soja, um típico colaborador de uma fazenda que produz soja, você já enxerga aquele cara que está com aquele chapéu de aba reta lá que ele ganhou da revenda, aquela botina da New Holland, sei lá, alguma coisa do tipo, e um canivete na cintura, né? E quando você vai para o lado da pecuária, você vê os vaqueiros lá com a faca nas costas, com um chapéuzão grande e a espora batendo no chão. Então, quando entra a lavoura numa fazenda tipicamente de pecuária, o pessoal, primeiro, a coisa é olhar torto, né, um para o outro, e quando entra numa fazenda tipicamente de lavoura, começa a entrar gente de espora dentro do restaurante lá na cantina, o povo fala, caralho, o que esse povo tá fazendo aqui, né? Então tem essa questão cultural, e não é só no nível dos funcionários, não, né? Até do estilo do produtor em si. Então tem essa questão cultural, que é uma dificuldade, né? Então tem que estar bem atrelado às coisas. E também tem a questão, pelo lado da agricultura, né? Então, no Mato Grosso aqui, a gente trabalha em áreas grandes e até um cliente nosso sempre fala, não é porque você tem capim que você tem pasto. Porque o capim você planta, e depois de 40, 50 dias você pode ir para o gado. Só que aí como é que você vai pôr o gado se não tem água, não tem cerca, não tem coxo, não tem curral, grande maioria das vezes não tem nem cavalo, não tem nem vaqueiro, e aí? O gado, a soja, você planta ela vai morrer naquele lugar exatamente onde você plantou ela, né? O boi, você coloca ele aqui hoje, ele pode andar quilômetros e quilômetros de distância aí se você não cercar ele, né? Então, é assim, uma coisa muito interessante, sabe? Acontece, às vezes, que tem exemplos, assim, de clientes até que começam no negócio empolgado e comprando milhares e milhares de cabeças de gado e soltando andando doido, assim. Aí depois começa a olhar para aquilo, o gado começa a pastejar soja e fica aquele negócio, e aí começa a entender que não é tão simples assim, né? Então tem muita coisa para ser planejado para o negócio não desandar, né? Sim, pelo lado do pecuarista que entra na agricultura, também tem essa questão, primeiro, cultural que eu falei, e muitas das vezes, assim, o pecuarista tradicional, geralmente ele é um cara muito mais seguro, muito menos exposto a riscos do que o agricultor. Então, às vezes, o cara pegar 20%, 30% da fazenda dele e transformar em lavoura, ele pode assustar com o volume de investimento que ele tem que fazer e, muitas vezes, a dependência de crédito no mercado, que ele vai ter que pegar. E, às vezes, ele não tem esse capital para investir, né? Porque, querendo ou não, é um investimento alto. Então, e toda essa cultura de querer se dar bem com lavoura, né? Então, um cara que está acostumado de um jeito e mudar é um dos principais desafios. Sim, sem dúvidas, cara. Eu vendo, né, o trabalho que vocês fazem no campo, né? Eu mesmo trabalhei numa fazenda que tinha agricultura e pecuária junto, né, lá no Pará. Então não é uma coisa fácil mesmo não, cara. Culturalmente é uma coisa difícil de mudar dentro da fazenda, né, e eu acho que esses aspectos que você comentou, né, tanto do lado do pecuarista como do lado do agricultor que entra na atividade, né, em outra atividade, tem as particularidades de cada uma delas que não pode deixar para trás, né, não pode deixar passar, né, cara? Sim, exatamente. E essa integração de pensamentos e de ideias aí é muito importante acontecer, né? Não é assim, muitas vezes o próprio produtor, o próprio consultor do produtor, às vezes pensa, o cara da lavoura, boi não dá dinheiro. O cara da pecuária, não, boi pode dar mais dinheiro que lavoura. Então, assim, quando o cara parte para isso, ele tem que esquecer isso, né? Boi pode dar mais dinheiro que lavoura e boi não dá dinheiro. Boi pode dar dinheiro e lavoura pode dar dinheiro. E, assim,
cada um com a sua característica, elas vão ter que trabalhar juntos, né? Muitas vezes, quando você faz integração, talvez você não explora 100% do potencial de cada uma momentaneamente, né? Momentaneamente, mas tem que pensar a longo prazo, que no conjunto das coisas você vai conseguir. Né? Então, se o cara já começar o negócio, mas alguém vai esquecer a porteira aberta e vai comer minha soja. Então, provavelmente vai acontecer isso mesmo. Alguma vez vai acontecer isso, né? E se o cara já tomar isso como empecilho, tem que quebrar esses paradigmas aí, né? Sem dúvida, cara. E, cara, uma coisa bastante importante, né, que vocês têm aí é mostrar, no final das contas, lá, né, que o sistema de produção, além de ser bem produtivo, obviamente, ele é rentável também, né? Conta um pouquinho, cara, dentro dessa experiência sua aí, do ponto de vista econômico. O que você tem visto? Vale a pena implementar esses sistemas integrados, cara? Bom, Paulo, eu trabalho com isso, então eu sou suspeito a falar, né? Mas, sim, vale a pena, sim. Só que todas essas questões que foram comentadas antes aí, tem que estar em mente. Também, em conjunto com isso, as coisas têm que ser muito bem planejadas para não acontecer frustrações, certo? Então, tem um outro exemplo, assim, que às vezes acontece, é que o cara ele às vezes coloca o gado numa área, produz muito aquela área com gado, que era tipicamente lavoura, depois ele volta para a lavoura, não faz um preparo certo do solo, não faz um uso adequado da terra enquanto é pecuária, e a resposta que a pessoa gostaria de ter quando volta à lavoura não acontece. Às vezes não acontece. Então, por que não acontece? A gente sabe que isso é para acontecer, por que não acontece? Tem alguma coisa no meio do caminho que está impedindo isso de acontecer, né? Então, o planejamento, ele é muito, muito importante para que isso não seja impeditivo. Não só o planejamento, mas a união das ideias, né? A integração das ideias, de preferência que nem existiria gerente de agricultura ou gerente de pecuária, seria um gerente só, seria o ideal, porque, né, o cara tem que pensar no todo. Sim, e aí, pensando no todo, vai dar resultado, sim. Sim. Isso que eu ia comentar, né, cara? Porque muitas vezes você chega nessas fazendas, tem o gerente de agricultura e o gerente de pecuária separados, né? E aí já começa a diferença, né? E uma coisa que você falou, que eu acho que pra gente finalizar esse episódio, eu acredito até muito mais que a integração de pensamentos faz o negócio dar mais certo do que necessariamente a parte agronômica, sabe? Porque é aí que mora todos os impeditivos, né, cara? A grande maioria dos impeditivos aí quando você chega numa fazenda como essa, né? Com certeza, Paulo. Com certeza. São as ideias aí que tem que ser alinhadas para que o negócio vai para frente. Exatamente, cara. Bom, Pedro, queria agradecer aí, cara, você por estar aqui com a gente no Canivete Cast, né? A gente sabe o tanto que é corrida aí a vida, né, cara? A gente tem muita coisa, a turma agora nessa época já tá se preparando pro confinamento, já tem muita coisa sendo feita, né? Queria agradecer o seu tempo e parabenizar você, cara, pelo seu trabalho aí, viu? Muito obrigado. Não, obrigado, Paulo. E eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de trazer um pouco de informação e espero contribuir aí para que seus ouvintes aí sanar qualquer dúvida aí. Não, com certeza, cara. E para quem quiser, então, saber um pouquinho mais aí, acompanhar o seu trabalho, cara, onde a gente pode te encontrar? Talvez a forma mais fácil de encontrar aí seja pelo Instagram, Pedro Campanile, né, no Instagram, meu nome mesmo. E também pelas redes sociais da Nutripura aí também tem bastante opções aí de acessar. Legal. Tem alguns artigos seus lá no blog Canivete, né, sobre integração também, algumas coisas que você contribuiu ali, né, cara? Então, para quem quiser saber um pouco mais, é só entrar lá, né, Pedrão? É isso aí. Muito bom, cara. E para você que ouviu esse episódio até agora aqui, provavelmente você viu o valor nesse conteúdo. E o podcast, ele cresce na medida que você também participa desse processo. Então, siga a gente, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios lá pelo Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta buscar por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Nutripura, www.nutripura.com.br, e acesse lá o blog Canivete, que eu comentei aqui agora há pouco, que você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária da internet. Beleza? Então, Pedro, cara, obrigado aí de novo, hein, meu? Ficou top aí o episódio, hein? Valeu.
E fica aquele recadinho, né, cara? Se chover, não precisa molhar a horta aí não, tá bom?